Oi, eu sou o Marcos Davi. Atualmente eu estou no terceiro semestre de psicologia e eu decidi que eu vou fazer um canal no YouTube. E esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo. E me deu a ideia de falar sobre a importância da psicologia, que é o curso que eu faço atualmente. Já deve ter muito sobre esse tipo de conteúdo na internet com relação a como isso pode ser importante para sua vida em questão de você desenvolver metas, você ter uma vida em alto nível de desempenho. Mas ainda assim eu gostaria de trazer a minha perspectiva disso. Por que que eu decidi dedicar a minha vida para uma disciplina como essa, uma matéria como essa, uma área como essa. Bem, para contextualizar tudo, eu era uma pessoa, quando mais jovem, que não gostava de pessoas. Curioso. Afinal, psicologia é uma matéria, é um estudo em que você vai sempre lidar com pessoas. O objeto de estudo dessa ciência é pessoas, né? Seria os processos mentais que ocorrem dentro do indivíduo, de uma forma bem simplificada. E me ocorreu em algum momento durante a minha vida que, na verdade, apesar de eu não gostar de pessoas, eu queria lidar com pessoas. É muito importante na vida de toda pessoa, eu acredito nisso, você lidar com outras pessoas. Porque não existe uma vida bem vivida em que você não esteja passando por algum tipo de conflito, algum tipo de provação. Lidar com pessoas é sobre isso, é sobre você estar lidando com um conflito diariamente. Afinal, todas as pessoas são diferentes, em um aspecto ou outro. Então temos ideias que geralmente nós defendemos, mas a outra pessoa pode acabar não concordando. E talvez, até mesmo quando eu era mais jovem, eu só quisesse evitar esse tipo de embate. Mas bem, o que realmente deveria estar na minha mente naquela época, para eu decidir não querer lidar com pessoas, é porque eu não conseguia entender o outro. Eu não conseguia lidar com essa situação de confronto, eu não conseguia processar tudo isso. Mas chegou um momento em que eu percebi que eu de fato queria entender. Eu queria colocar isso em uma forma que eu conseguisse entender com mais facilidade. Fosse mais simples para mim ter que lidar com outras pessoas em vez de simplesmente me apartar, querer me afastar. Nisso, eu redescobri, de certa forma, um interesse que eu sempre tive, que era sobre a filosofia. A ciência dos porquês, como provavelmente um professor de ensino médio já deve ter dito para você. É uma ciência que envolve você tentar entender o porquê de alguma coisa estar acontecendo. É o amor à sabedoria, ao entendimento, ao conhecimento de alguma coisa. E inclusive é de onde surge toda a ciência moderna, como nós conhecemos hoje em dia. E isso inclui a psicologia. A psicologia surgiu de alguns pensadores
principalmente os gregos, né? Temos Aristóteles, que ele foi o primeiro filósofo realmente a tratar de uma forma mais particular a psicologia. A ideia da psique. Tentando explicar um pouco melhor sobre isso, psicologia se divide em duas palavras: psique e logos, ambas palavras do grego que se remetem respectivamente a alma, mente, aquilo que tem dentro de nós. E logos se refere a estudo, a algo que você está entendendo, buscando conhecimento. Aristóteles estudava, como o nome sugere, a alma. Aristóteles buscava entender por que algumas coisas aconteciam dentro de nós como acontecia. E mesmo antes de Aristóteles, já com seu mestre Platão, a alma já era estudada. Naturalmente também haviam alguns outros filósofos que tratavam esse tipo de questão, porém foi bem mais aprofundado e é bem mais reconhecido que Aristóteles trouxe de uma forma mais marcante, né, a questão da psicologia. E bem, voltando à minha experiência, foi também dessa instigação, desse desejo de querer entender como funciona a alma do outro, o funcionamento do outro, o processo mental do outro, que eu quis entender também sobre a psicologia. A filosofia sempre foi um hobby meu, um interesse meu. E a psicologia foi uma solução, de certa forma, que eu tive para tentar facilitar as coisas para mim. Bem, na época em que eu decidi fazer psicologia, tinha terminado o ensino médio e, como todo brasileiro comum, né, todo brasileiro médio que está terminando ali o seu ensino médio, eu decidi fazer o Enem. Infelizmente eu não passei de primeira. Eu tive um ano para estar me preparando para algumas coisas da vida mesmo, para tentar organizar as coisas da minha vida, procurar um emprego e também experienciar algumas vivências ao longo disso. Eu consegui aprender bastante e eu consegui aprender a ir além dessa perspectiva de só tentar entender como o outro funciona para que eu possa conviver melhor. Se tornou importante para mim, nesse um ano após o fim do meu ensino médio, entender como eu posso ajudar o outro. Além de eu entender como o outro funciona para benefício próprio, entender como eu posso fazer com que o outro também entenda como ele mesmo funciona. Como aquilo que eu faço, como o meu emprego, a minha vida, como isso pode ser importante para a sociedade. Talvez. Na verdade, eu tenho bastante crença nisso. É muito importante em tudo, para todos, que você passe por essa etapa de entender como aquilo que você faz é importante. Não só para você, mas para quem vive com você.
seja próximo ou distante. As coisas escalam. Primeiro, você procura um benefício para si próprio, depois para o outro, que fica próximo a você, a sua família, por exemplo, para uma namorada, para um amigo. Depois você busca algo que consegue trazer benefício para a sua comunidade. E quem sabe por fim, apesar que eu não acho que tenha necessariamente um fim nisso, você busca algo que tenha benefício para toda a humanidade. Tipo, grandes inventos, você pode ser um grande inventor, como Da Vinci, Tesla, Isaac Newton, que até hoje tem a sua importância reconhecida em seus respectivos âmbitos. E foi assim que eu passei pelo meu processo de integração, de entender que eu precisava trazer também algo que pudesse ajudar o outro. E foi nisso que eu mudei a minha perspectiva de por que eu estava querendo psicologia. Passado esse ano, eu consegui entrar na Universidade Federal. E eu não tinha tanta perspectiva, por exemplo, de lidar com crianças, ou lidar com idosos, ou ainda lidar com adolescentes. Parecia difícil para mim lidar com alguns públicos que eram um pouco mais vulneráveis até mesmo, um pouco mais de, como posso dizer, que precisavam de cuidados diferentes de um adulto comum. Talvez até mesmo pessoas com neurodivergência me parecia algo muito distante, apesar de eu estar entrando em um curso de psicologia. Bem, entrando no curso de psicologia, eu comecei a ter algumas experiências. Vivendo e aprendendo sobre esses públicos, como a psicologia em desenvolvimento mostra com relação a crianças e idosos. Como existem algumas práticas da psicologia que vão além somente de um escritório, além daquele papel e caneta que nós temos estereotipados da visão de um psicoterapeuta clínico. Contra as minhas próprias expectativas, quando eu entrei nesse curso, eu acabei optando por exemplo, entrar em um núcleo de pesquisa, extensão e ensino em que a ênfase dos assuntos tratados é sobre neurodivergência. E somado a isso, posso dizer também que a minha questão que eu tinha no início, que se tratava de não gostar de lidar com pessoas, se tornou a razão pela qual, ou melhor, se tornou algo diferente hoje.
Hoje eu gosto de lidar com pessoas. Hoje, lidar com pessoas é algo que me alegra. Trazer essa satisfação de que eu estou servindo um propósito na vida de outra pessoa é algo que me satisfaz. E hoje eu acredito que psicologia é sobre isso. É sobre encontrar satisfação em trazer uma clareza para o outro. Fazendo até mesmo uma analogia, posso dizer que é como se eu estivesse trazendo clareza para o meu eu, daquele tempo em que não gostava de lidar com pessoas. Por isso que para mim a psicologia é tão importante. Porque ela traz esse desenvolvimento, ela traz essa clareza, esse entendimento que eu sempre gostaria de ter. E eu sei hoje que muitas pessoas querem, precisam e gostariam de ter essa clareza. Se você também se identificou com essa minha história ou até mesmo com algumas das missões que a psicologia tem, eu digo pra você, insista. Continue nesse caminho. Porque vale a pena. Se você tem certeza de que você quer isso, ou até mesmo se você não tiver certeza, faça. Tendo certeza, você vai conseguir chegar até o final e vai encontrar satisfação nisso. E não tendo certeza, a sua satisfação vai estar em simplesmente ter feito. Primeiramente. Quem sabe depois você encontra outro motivo para continuar. Se eu estiver ajudando alguém com isso me traz satisfação. Quem sabe você também possa encontrar satisfação dessa forma. Bem, vou continuar postando alguns vídeos falando sobre o que eu aprendo aqui, sobre teorias também, sobre minhas vivências aqui. Se você gostou, dá um like. Deixa eu ver se se inscreve e é isso. Até a próxima.